Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, a todos os nossos seminaristas. Nós vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do IBBC. Estamos trabalhando aqui a apostila número 6, a matéria é Teologia Contemporânea. Paramos ao vídeo anterior na página 241, retomamos na página 242. Na verdade, nós paramos na página 242 mesmo, com a lição 14.2, a avaliação crítica dos conceitos que nós lemos anteriormente. O primeiro, confissão positiva. Esse conceito faz da fé e das palavras de fé algo mágico, supersticioso, como um talismã. 2. Maldição hereditária. A base bíblica usada para a fundamentação dessa doutrina é Êxodo 24:6, onde Deus afirma que castiga a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. E se constrói toda uma doutrina a partir daí. Essa doutrina nunca foi ensinada por Cristo e pelos apóstolos e é interpretada erroneamente, pois o contexto trata sobre idolatria e não tem base para defender a quebra de maldições. O texto de Ezequiel 18, do 1 a 4, que ensina a responsabilidade pessoal, refuta esse erro doutrinário. 3. Saúde e prosperidade. Certamente Deus promete bênçãos materiais a seus filhos, entre as quais se incluem saúde física e prosperidade financeira. Todavia, isso nunca foi uma parte central da mensagem pregada por Cristo ou pelos apóstolos. 4. Campanhas e correntes de oração. A igreja não deve viver em funções de campanhas, ainda que haja necessidade eventualmente de uma delas. Essas campanhas visam a atender necessidades e interesses mesquinhos de pessoas que não têm e nem querem ter um compromisso sério com Deus. O interesse não é por Ele, mas naquilo que Ele tem para oferecer. Encerramos a página 242. Página 243, tópico 5, espíritos territoriais. A ideia de mapeamento de espíritos territoriais não encontra qualquer respaldo no Novo Testamento. Há a ideia de que estamos numa guerra espiritual e que temos que nos revestir do poder e da armadura para poder permanecer firmes, porque o diabo, como leão, ruge ao nosso redor. Mas daí a afirmar que há espíritos territoriais, cristãos possuídos pelo demônio, demônios com nomes fantasiosos, demônios coloridos ou mal cheirosos e assim por diante, com base nesses textos, é forçá-los a afirmar o que não afirma porque não tem apoio bíblico. 6. Nova unção. Cultos com essas manifestações, onde há uma suposta liberdade de espírito, parece mais um tipo de macumbaria evangélica. 7. Palavra rema. Eles criaram uma doutrina numa suposta diferença que não existe dos termos logos e rema. Os dois termos gregos, verbo e palavra, são sinônimos. A explicação muito subjetiva geralmente dada é que rema é a palavra de Deus que está falando conosco pessoalmente. É aquela palavra que está queimando em nosso coração. A Bíblia usa os dois termos indistintamente. Um exemplo disso é a primeira carta de Pedro 1, do 23 ao 35. Exegeticamente não é possível sustentar essa diferença entre palavra escrita e falada. Encerramos a página 243. Vamos para a página 244. Lição 15. Teísmo aberto. A semelhança dos pressupostos defendidos pelo teísmo aberto americano e pela teologia relacional brasileira é tão grande que o que vale para uma também serve para a outra. O que se refere ao teísmo aberto também pode ser aplicado à teologia relacional. Como veremos, a teologia relacional é a versão brasileira do teísmo aberto norte-americano. O teísmo aberto é uma corrente teológica contemporânea que possui uma nova interpretação em relação a Deus e aos seus atributos, contrariando a perspectiva do teísmo clássico. O teísmo aberto, também conhecido como teologia da abertura e abertura de Deus,
tem origem na teologia do processo. O termo teísmo aberto teria sido cunhado pelo teólogo adventista Richard Rice em 1979, quando publicou o livro A Abertura de Deus, a relação entre a presciência divina e o livre-arbítrio. Os argumentos do teísmo aberto são essencialmente esses. 1. Seres humanos são verdadeiramente livres e têm livre-arbítrio. 2. Se Deus soubesse o futuro absolutamente, os seres humanos não poderiam ser verdadeiramente livres. Deus saberia o futuro, mas não todo o futuro, pois esse futuro ainda não teria existência na presença de Deus, dado o livre-arbítrio do homem concedido por Deus. 3. Deus não sabe absolutamente tudo sobre o futuro. Deus não conhece o futuro plenamente, nem as escolhas livres que suas criaturas ainda farão. 4. A concepção do teísmo clássico sobre Deus é fruto de uma síntese de pressupostos bíblicos com pressupostos da filosofia grega clássica e foi corrompida pela influência do neoplatonismo agostiniano. E assim o verdadeiro conceito bíblico de Deus precisa ser resgatado. Os principais defensores do teísmo aberto são Clark Pinnock, John Sanders, Gregory Boyd, William Asker, Richard Rice, David Benzinger, Winky Pretney, Terence Fretten, John Cobb, Frederick Sontag e Richard Swinburne. Destes, Clark Pinnock e John Sanders tornaram-se os mais proeminentes teólogos desse ensino. Foi em 1986, por intermédio do renomado teólogo Clark Pinnock, num ensaio denominado Deus Limita Seu Conhecimento, que houve uma infiltração desse ensino no meio evangélico. Encerramos a página 244, página 245. No segundo parágrafo, no primeiro parágrafo de início, uma opinião geral dos defensores do teísmo aberto é que o teísmo tradicional enfatiza muito a imutabilidade e a transcendência de Deus, enquanto que essa nova proposta enfatiza o desejo de Deus de ter um relacionamento de amor com seus servos. Para o linguista e hebraísta Luiz Saião, a ideia básica dos novos teólogos americanos é que Deus decidiu abrir mão de sua soberania e da sua onisciência e resolveu não saber e controlar o futuro. Segundo Saião, o teísmo aberto representa uma reação exagerada contra o calvinismo. Segundo o conceito calvinista, para Deus não existiria passado, presente e futuro. Para Deus haveria apenas a existência do agora. Segundo o calvinismo, que se tornou o conceito da teologia tradicional, aceita pela maioria das religiões cristãs protestantes e católicas, sobre as análises do tempo. Deus contempla todo um ano decorrido em um único instante como se fosse agora. Encerramos a página 245. Página 246, 16, lição 16, Teologia Relacional. Toda essa polêmica no Brasil começou no início de 2005 devido à comoção mundial provocada pelo tsunami arrasador, que castigou a Ásia e a costa leste da África em 2004. Alguns pastores e pensadores evangélicos no Brasil, Ricardo Gondim, Ed Renekiewicz e Braulio Ribeiro, missionário da Jocum, e também articulista da revista Ultimato, foram mencionados pelos pastores e professores Augustus Nicodemos e Valdeci da Silva Santos, dentre outros, como os principais defensores da teologia relacional. Eles jamais se declararam oficialmente adeptos da teologia relacional. Outro brasileiro defensor dessa teologia foi o pastor Batista Darcy Duzilek, falecido em 2007, que, com base nas teorias do físico alemão Albert Einstein, escreveu uma obra intitulada O que Deus Sabe sobre o Meu Futuro. Duzilek afirmou que o livre-arbítrio, segundo a visão pelagiana, é a solução para redimir a teologia cristã das caricaturas elaboradas na história do cristianismo. Ele desconstrói a doutrina da predestinação com base na teoria da relatividade de Einstein.
O termo teologia relacional começou a ser empregado no Brasil pelo pastor e escritor Ricardo Gondim, que propôs ousadamente um credo no qual Deus soberanamente decidiu abrir mão de parte de sua onipotência quando criou seres à sua imagem e semelhança. Ele se tornou fraco porque quis abrir passo para se relacionar conosco em amor. De acordo com Ricardo Gondim, a teologia agostiniana, influenciada enormemente pelo neoplatonismo, só concebe Deus segundo os paradigmas gregos. O último parágrafo da página 246, essa ideia do esvaziamento de Deus é argumentada por Kivitz, fundamentado no escritor André Comte Sponville, filósofo materialista francês e ateu confesso. Um Deus que não se esvazia é um diabo. Deus não age como um tirano e não força seu poder para acima das criaturas sob pena de esmagá-las, tirando-lhe todo o espaço de liberdade de que precisam para existir. Deus não invade, não usurpa, não manipula. Em outro artigo, Kivitz deixa mais clara a sua opinião. Entre a onipotência e a bondade de Deus, existe a liberdade do homem e o compromisso de Deus em respeitar essa liberdade. Por essa razão, Deus se diminuiu, esvaziou-se de sua onipotência. E abre mão de se relacionar em termos de onipotência e obediência e se relaciona com a humanidade com base no amor. No artigo intitulado Teologia Relacional, um novo Deus no mercado, Augusto Nicodemos avalia a teologia relacional da seguinte forma. A teologia relacional considera a concepção tradicional de Deus como inadequada, ultrapassada e insuficiente para explicar a realidade, especialmente catástrofes como o tsunami de dezembro de 2004, e se apresenta como uma nova visão sobre Deus e sua matéria de se relacionar com a criação. Lição 16.1, pressupostos da teologia relacional. Seus pontos principais, segundo Nicodemos, podem ser resumidos dessa forma. O atributo mais importante de Deus é o amor. Todos os demais estão subordinados a este. 2. Deus não é soberano. Só pode haver real relacionamento entre Deus e suas criaturas se essas tiverem, de fato, capacidade e liberdade para cooperarem ou contrariarem os desígnios de Deus. 3. Deus ignora o futuro, pois ele vive no tempo e não fora dele. 4. Deus se arrisca. 5. Deus é vulnerável. Lição 16.2, avaliação crítica do teísmo aberto e da teologia relacional. Na página ainda 247. Heber Carlos de Campos, ao avaliar o teísmo aberto, afirma que o aspecto positivo dele é que ele desafia os cristãos do teísmo clássico a pensarem mais corretamente sobre o que Deus é, sobre o que ele faz, e que os teólogos da abertura de Deus se preocupam com o sofrimento, com a liberdade humana, com as escolhas que os homens fazem e com o Deus relacional. Então vamos à avaliação. 1. Quanto à influência do pensamento helênico sobre a concepção de Deus, argumentado pelos teólogos do teísmo aberto e da teologia relacional, na opinião de Norman Geisler, não há nada de errado em ter uma influência filosófica no estudo teológico bíblico. 2. Chad Owen Brand, numa resposta contundente, afirma que está claro que os cristãos devem rejeitar as afirmações do teísmo aberto. Suas afirmações históricas são mal informadas. 3. As tragédias. O que dizer do terremoto Shanxi, na China, em 1556, matou 830 mil pessoas. Da inundação de 87, na mesma China, que ceifou a vida de 1 milhão de pessoas. Do ciclone que em 1997, matou 300 mil no Paquistão e Bangladesh. Tragédias e desastres naturais ceifaram a vida de milhões de pessoas. O interesse desses teólogos, conforme a opinião de Sayão, era livrar Deus de ser responsabilizado pelo sofrimento que há no mundo. 4. Quanto à influência, o teísmo aberto, mais que a teologia tradicional, possui paralelos com escolas pagãs de pensamento. 5.
Um elemento muito importante para esse pensamento é a crença de que Deus não está fora do tempo, vendo o passado, o presente e o futuro, como se fosse uma só coisa para ele. Para o teísmo aberto, Deus está dentro do tempo e sujeito a ele. Encerramos a página 248 e 249. A teologia relacional construiu uma caricatura de Deus que o torna refém das ações humanas e não representa o Deus que se revela nas Escrituras. 7. Em terceiro lugar, o ensino da teologia relacional é nocivo à esperança escatológica cristã. 8. A teologia relacional traz prejuízos incalculáveis à vida devocional dos cristãos. 9. Conforme argumenta Valdeci dos Santos, a teologia relacional insiste na pressuposição de que o futuro está aberto para ser construído por Deus e os seres humanos em um relacionamento dentro do tempo. 10. Os assuntos levantados por essa teologia contrariam não apenas os pontos fundamentais da fé reformada, mas algumas doutrinas essenciais defendidas por todos os ramos da igreja cristã. Com certeza, a visão tradicional de Deus, adotada pelo cristianismo histórico por séculos, não é capaz de responder exaustivamente a todos os questionamentos sobre o mal, o sofrimento, o ser e os planos de Deus. Ela própria é a primeira a admitir esse ponto. Contudo, é preferível permanecer com perguntas não respondidas a aceitar respostas que contrariam conceitos claros das Escrituras. Página 249. Na página 250, nós vamos para a conclusão. A partir das raízes filosóficas dos séculos XVI e XVII, na forma de racionalismo, iluminismo e do deísmo, tentamos demonstrar a influência da filosofia antiga na teologia posterior e contemporânea. Não há como entender a teologia moderna e as que surgirão se não houver uma compreensão, ainda que panorâmica, das bases filosóficas e teológicas antigas, que tem sido uma base das teologias modernas. Não tivemos a preocupação de abordar todo tipo de teologia, porque senão o trabalho ficaria muito extenso. Ultimamente no Brasil se tem falado muito em algumas formas de teologia, como teologia negra, teologia política, teologia feminista, teologia indígena, enfim, várias. Mas talvez a mais polêmica, moderna, antibíblica e repugnante de todas elas seja a chamada teologia gay ou teologia da homossexualidade. Essa teologia nasceu em 1968 com o reverendo Troy Perry, fundador da Metrópole Community Church, primeira igreja direcionada para a pregação do evangelho para gays, lésbicas e transgêneros. Trata-se de uma ciência espiritual que traz uma releitura contextualizada da Bíblia, traz uma... Oh, meu Deus do céu. Rejeitando o fundamentalismo cristão e afirmando que a Bíblia, de forma alguma, reprova ou condena a homossexualidade. Há hoje, em várias cidades, como em São Paulo e no Rio de Janeiro, igrejas homossexuais que entendem que não devem deixar a prática do homossexualismo. Há teólogos gays, pastores que fazem casamentos gays. O que começou como um simples movimento já está sendo fundamentada numa teologia tendenciosa e distorcida de textos que condenam abertamente essa prática. Por fim, a onda teológica do momento é a teologia relacional, que tem gerado muita discussão, principalmente na internet, porque alguns de seus principais proponentes são muito conhecidos pelo público evangélico brasileiro. A verdadeira teologia é a que parte das Escrituras, e aquelas que, a partir das línguas originais e de uma exegese sadia e correta, se preocupa em fazer uma teologia séria.
Teologia contemporânea é uma matéria que não tem fim, já vimos de tudo. Qual será a próxima teologia? Estejamos preparados para refutar qualquer tipo de teologia que não se coadune com as verdades das Escrituras. Nós encerramos, então, teologia contemporânea e damos prosseguimento na próxima matéria, que será teologia do Antigo Testamento. Deus abençoe a todos, boa aula, preparem todos os exercícios da matéria e leiam todo o texto, para que vocês façam um bom exame e apreendam completamente a matéria. Deus abençoe a todos.